A importância dos sistemas submarinos que manipulam dióxido de carbono e metano tem aumentado significativamente. Sistemas de captura, uso e armazenamento de carbono no subsolo marinho para mitigar o acúmulo de CO2 na atmosfera têm mostrado um grande potencial. No pré-sal, a reinjeção de gás natural é requisito técnico para otimizar a produção de petróleo e para contornar dificuldades para sua exportação. A reinjeção de CO2 no pré-sal é um método bastante eficaz de armazenamento geológico de gases do efeito estufa, além de aumentar a recuperação de hidrocarbonetos. Apesar dos cuidados de projetos e operacionais, esses sistemas estão sujeitos a vazamentos. Além dessas possíveis falhas na infraestrutura, podem ocorrer exudações de gases no leito marinho. Esses vazamentos submarinos podem ter consequências ambientais e econômicas significativas. Sensores para garantir o transporte e armazenamento geológico seguro e eficaz de CO2 e metano, detectando qualquer vazamento ou anomalias, são fundamentais. O objetivo deste projeto é desenvolver sensores capazes de identificar vazamentos de CO2 e metano no ambiente submarino em águas ultraprofundas, notadamente nos cenários do pré-sal. Durante o desenvolvimento dos sensores, serão realizados testes de laboratório e de campo, com o objetivo não só de avaliar o desempenho desses sensores, mas também conhecer melhor o comportamento desses vazamentos em águas profundas, acima de 200 bar de pressão hidrostática. Vários esforços para o desenvolvimento e teste de sistemas para detecção de vazamento de CO2 e metano no ambiente marinho vêm sendo realizados. Porém, esses esforços visam condições operacionais diferentes do pré-sal e de águas ultraprofundas. Os reservatórios do pré-sal têm grandes quantidades de gás natural associado. Possuem uma elevada RGO, razão gás-óleo, e grande quantidade de CO2 na sua composição. Para diminuir a emissão de carbono, todas as plataformas do pré-sal incorporam a reinjeção de CO2. Esse programa de captura de carbono, CCUS, é o maior do mundo em operação. Até 2025, deve ser reinjetado o volume acumulado de 80 milhões de toneladas de CO2. E também é pioneiro em águas profundas. A operação em altas profundidades traz particularidades para a monitoração dos vazamentos de CO2 e metano. Os sistemas de produção, que incluem os sistemas de reinjeção de gás e CO2, são instalações complexas e, apesar dos cuidados de projetos e operacionais, podem estar sujeitos a vazamentos em diversos pontos nas diversas fases de vida do campo. Essa infraestrutura envolve dutos, equipamentos e poços que podem apresentar problemas de estanqueidade. Além dessas possíveis falhas na infraestrutura, podem ocorrer exudações de gases provocadas, por exemplo, por fraturas nas rochas selantes. Os sensores de vazamento de CO2 e metano podem ser instalados permanentemente no fundo do oceano para monitorar pontos ou áreas específicas, ou podem ser conduzidos por ROVs ou AUVs para inspecionar variados pontos ou áreas de interesse. Podem ser integrados a sistemas de controle e monitoração submarinos, interligados por cabos às plataformas de produção, ou podem estar instalados autonomamente com fontes de energias dedicadas e com comunicação por modems hidroacústicos. Considerando a relevância de todos esses cenários de aplicação, esse projeto, além de desenvolver e testar o elemento sensor, irá desenvolver interfaces eletrônicas e mecânicas padrão para viabilizar e facilitar sua futura aplicação nesses diversos cenários. A espectroscopia de absorção na região do infravermelho próximo, NIR, se estende desde 800 nanômetros a 2.500 nanômetros. Nesta região,
podemos observar harmônicos das vibrações moleculares que ocorrem no infravermelho. Esta técnica é muito adequada para a detecção de analitos em meios variados, devido à sua alta sensibilidade espectral, alta seletividade, alta relação sinal-ruído e simplicidade de amostragem. Os espectros de absorção do metano e do CO2 na região do NIR apresentam ausência de interferência entre eles. Vale mencionar que outras janelas de análise também ocorrem na região do NIR e que estão livres da interferência da água. A tecnologia NIR apresenta um grande potencial para atender às demandas para os sensores de CO2 e metano, operando em águas profundas. Os sensores NIR e VIS serão encapsulados em um vaso resistente a profundidades de até 3.500 metros, conforme esquema acima. O conjunto de sensores NIR-VIS terá janelas de safira pelas quais as emissões NIR e a iluminação para o espectro visível serão fornecidos ao meio externo, como também através das quais os sinais NIR e VIS do meio externo chegarão aos sensores NIR e VIS. No interior do vaso estão presentes os sistemas eletrônicos que farão o condicionamento e conversão AD dos sinais dos sensores, o processamento e o armazenamento digital dos dados adquiridos. A detecção de CO2 e CH4 através do sensor VIS será feita por sensores ópticos configurados de forma matricial, gerando uma imagem. Técnicas de processamento de imagem serão utilizadas para detectar e quantificar os gases de interesse. O processo fundamental nesse caso será a segmentação da imagem em regiões de interesse, seguida de uma rotulagem de cada região, associando-a a um conteúdo específico: água, fundo, gás, gás 1, gás 2, etc. Serão realizados testes em laboratório e testes de campo. Os testes de laboratório deverão expor os sensores envolvidos a um ambiente controlado e avaliar seu desempenho para detectar vazamentos de CO2 e metano. Como o efeito da pressão é relevante no desempenho dos sensores, deverão ser realizados testes em câmara hiperbárica. Deverão ser realizados testes hiperbáricos injetando vazões conhecidas de CO2 ou metano e ou colocando um volume conhecido de CO2 ou metano junto ao sensor. Deve-se buscar realizar testes em diversas pressões até o limite de 3.000 metros de profundidade. Existem limitações para um teste de laboratório quando se trata de representar totalmente um ambiente submarino. É fundamental a realização de testes de campo para avaliação do limiar de detecção de vazamentos em ambientes representativos. Para realizar testes em condições de campo, será utilizado um simulador de vazamento capaz de gerar um vazamento controlado de CO2 ou metano. Esse simulador poderá ser transportado por um ROV Work Class. Com o simulador no leito marinho, poderá ser avaliado o limiar de detecção em função da distância da fonte e do sensor NIR, simulando as condições reais de vazamento. Será possível também avaliar a distância de detecção de vazamentos por imagem na região visível, VIS, câmera CCD. Como os ROVs comerciais usualmente possuem sonares para localização de equipamentos fora do alcance das câmeras CCD, será também possível avaliar a distância máxima para a localização de vazamentos utilizando esses sonares. Para um desafio relevante, destacamos: equipe com grande experiência e conhecimento nas especialidades chaves. Processo de desenvolvimento robusto. Desenvolvimento baseado em alternativas com risco tecnológico baixo. Desenvolvimento e testes de campo geram conhecimento para futuros trabalhos.
Obrigado.